Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a nossa aula número 18 do grupo de planejamento. Hoje eu preparei um conteúdo num formato diferente para tentar deixar as aulas mais interativas. Então, tanto para você que quiser assistir na frente do computador, na frente do celular assistindo, quanto para você que precisar, só ouvir o áudio, vou, com este conteúdo atender aí os dois perfis, tá? E por falar em perfil, esse é um assunto da aula de hoje. Nós vamos falar sobre perfil comportamental, uma ferramenta que se chama DISC. Talvez quem é do mercado aí já conheça essa ferramenta, mas mesmo que você não conheça, eu vou te trazer hoje os conteúdos resumidos, mas de uma forma bem ampla, para não ficar ali vago, de uma maneira didática, para que vocês aprendam um pouquinho mais sobre essa ferramenta que faz total sentido no autoconhecimento, para a gente conhecer melhor a nós e ao próximo. Então eu preparei conteúdos aqui que eu acho que vai agradar muito vocês, tá bom? Então, vamos lá, pega aí o seu cafezinho, sua água, se prepara para assistir então a aula sobre o DISC. Vamos lá. Primeiro, o que é o DISC, Eu fiz aqui um resumo para vocês entenderem bem ali exatamente o que isso significa. O DISC, ele é uma metodologia que tem como objetivo identificar os traços comportamentais que mais prevalecem, que se destacam em cada pessoa. Todo mundo é composto por 4 perfis comportamentais que são apresentados no DISC. DISC é uma palavra, um acrônimo, e a gente vai mais a seguir entender o que significa cada uma das letras. O DISC, ele é super legal porque vai ajudar nós de casa, empreendedoras, mães, esposas, a compreender a cada uma de nós na nossa individualidade, vai justificar aí muitas das nossas atitudes que a gente não sabe por que age de tal forma. O DISC, ele vai desvendar esse mistério para você e, além disso, vai também te possibilitar conhecer o outro, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Aí vamos lá. Primeiro, o que significa o DISC? DISC, como eu disse, é um acrônimo, são 4 letras que significam. Primeiro, o D é a dominância, que é aquela pessoa mais executora, que é aquela pessoa que executa bastante. Depois o I significa influência, que vem da pessoa mais comunicativa, aquela pessoa mais social, Depois temos a estabilidade, S de estabilidade, porque o DISC é uma sigla em inglês, tá? Então, por isso que o S porque que o S significa estabilidade, mas em inglês, não em português. Mas o S é de uma pessoa mais planejadora, quem tem esse perfil. Já o C, que é de cautela, que é mais conhecido também como o analista, aquela pessoa que tem traços que cuida mais da parte mais técnica, mais de cálculos, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Agora vocês devem estar se perguntando, mas Ana Paula, por que é que eu preciso aprender o DISC? Então eu separei aqui 3 dos principais motivos que eu acho que é super importante trazendo aqui para o nosso contexto. Primeiramente, o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente tem uma percepção melhor sobre as nossas atitudes e principalmente sobre a atitude do outro. Quando a gente faz parte, quando a gente integra um relacionamento, o DISC, ele te ajuda a ter essa percepção, sabe? Você consegue entender, enxergar o outro com outro olhar que não seja aquele do julgamento. Você começa a entender além. Isso, seja você uma pessoa que vai empregar estes conhecimentos do DISC na sua vida pessoal, como na sua vida profissional, tá? Ele vai te ajudar a entender de uma maneira mais ampla todo e qualquer relacionamento, até com o seu cliente, com o seu filho, com o seu esposo. Sabe aquelas atitudes que a gente fala assim, nossa, por que a pessoa faz assim? Parece que faz para me irritar. Não é? Quem que nunca falou isso, Aqui diz que você vai entender que não é bem para te irritar. Isso pode ser que sejam características que fazem parte ali do DISC, da personalidade de cada integrante, de cada ser. Então, assim como você também tem algumas
algumas situações que você pode até se surpreender com as suas atitudes. Nossa, mas por que eu fiz assim? Nossa, mas por que eu ajo dessa maneira? Por que eu sou impetuosa? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? E aí, então, você vai começar a entender. Quando você tem o autoconhecimento, gente, isso é tão importante. Como a gente cresce, a gente amadurece, porque isso te torna uma pessoa mais segura, isso te torna uma pessoa mais resiliente, você consegue enxergar além, não só aquilo ali que os olhos são capazes de ver, sabe? Além do autoconhecimento, também é importante porque você vai entender, como eu falei, o outro, né? Quando você enxerga o outro de uma maneira diferente, de uma maneira, né, mais ampla, você se relaciona muito melhor. E isso em qualquer ambiente que você esteja. E aí facilita todas as relações, torna a vida muito mais fácil, muito mais fluida, porque você consegue entender as razões pelas quais a pessoa age daquela forma. E às vezes até nem a pessoa entende. E você, com esse conhecimento, vai ter embasamento para ajudar o outro a agir de uma maneira diferente, a controlar aquele ímpeto, a entender por que ele age daquela forma. Porque você vai saber, né, dizer ali, olha, é por isso, faz isso, faz aquilo. A pessoa, quando a gente conhece, né, as nossas dificuldades, né, os nossos pontos fracos, nós temos a oportunidade de trabalhá-los, né, para melhorar isso. E quando a gente conhece os nossos pontos fortes, a gente também tem a possibilidade de destacar, né? Numa relação, destaca aquilo que você tem de positivo e destaca o que o outro tem de positivo. Não vai fazer o contrário, colocar uma ênfase, né, só naqueles momentos de dificuldade, naqueles defeitos, tá? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é porque você vai aprender a lidar melhor com as relações pessoais e profissionais, não com a pessoa em si, como eu falei anteriormente, mas a relação. Você vai conseguir ressignificar todos os seus relacionamentos, porque você consegue enxergar que aquilo não é só, né, aquela coisa superficial. As pessoas não agem só por agir, porque querem, ou como eu disse, né, para te irritar ou para te provocar. Existe sempre uma atitude por trás daquilo, existe sempre uma atenção, e o traço do perfil comportamental dessa pessoa se destaca quando, né, a pessoa se coloca ali numa posição de relacionar-se com o outro. E você, como eu falei, tendo essa oportunidade já de mostrar, né, que você pode agir diferente, você automaticamente começa a se portar dessa maneira. Agora nós temos aqui uma informação que eu acho muito relevante compartilhar com vocês para que vocês entendam, tá? Todo mundo, todos nós, eu, você, a sua vizinha, seu marido, seu filho, todo ser humano tem as 4 características do DISC. Todos temos. Porém, tá? O que diferencia uma pessoa da outra? É exatamente a forma como essas características se apresentam em cada um de nós. Tá? Então, tem pessoas que têm essas características mais destacadas, uma mais destacada do que a outra. Então, para cima o D, depois para baixo o C, o I tá ali mais ou menos, o S tá bem para baixo. Cada pessoa tem um gráfico diferente que dispõe essas 4 características. Tá? Então, vamos dizer que cada ser humano é uma combinação diferente desses 4 traços de personalidade. Entende? Tá? Então é isso que faz a diferença, mas todos somos, né, compostos desses 4 perfis que eu vou apresentar. E além disso, não existe, gente, um perfil que seja melhor ou um perfil que seja pior. Então eu não queria ser alto D, eu queria ser alto C. Não existe isso, né? Cada pessoa tem uma forma diferente, né? E é isso que faz, né, essa diversidade tão rica dos relacionamentos. É cada um integrar com o seu potencial.
tá? E como vocês vão ver agora mais adiante, eu vou entrar, né, em cada um desses perfis para entendermos melhor ali as características. E com isso eu te convido a prestar bastante atenção, porque você pode, né, provavelmente você vai se identificar com um desses 4 ou com mais de um, como eu falei, porque todos temos os 4. Mas aqueles perfis que são menos, né, que não são dominantes na nossa personalidade, talvez você tenha mais dificuldade de identificá-los. Por quê? Porque eles são mais discretos. Não quer dizer que você não tem, você os tem, mas eles são mais discretos. Mas aqueles mais elevados, com certeza você, ao ouvir aí a descrição, né, das características de cada um desse perfil, você vai se identificar e aí você vai entender, falar, nossa, eu acho que eu sou alto D, alto C, alto B, ou alto I, alto S, enfim. Você vai conseguir já enxergar em você algumas dessas características que a gente sabe que sim, existem, né, e só falta identificar exatamente quais são elas. O primeiro perfil, então, é o D, de dominante, também conhecido como executor. Quais são os principais pontos fortes dessa pessoa? Ela é ousada, ela é direta, ela é muito competitiva, é focada. Então essas são as características que se destacam. Ela tem muitas outras, com toda certeza, mas as principais, aquelas que você consegue identificar ali em poucos minutinhos de conversa, são essas as características. O executor, ele tem esses 2 valores principais, né, que são assim muito destacados. E quais são os valores? Primeiro, o resultado e a velocidade. Isso significa que uma pessoa executora, ela é uma pessoa que ela é orientada pela ação, sabe? Ela quer ver logo o produto, o resultado do seu trabalho, ela quer ver as coisas prontas, ela quer ver o que está sendo feito, de que forma. Então, ela é muito ativa, muito dinâmica, sabe? Trabalhadora, aquela pessoa que não se cansa. Os workaholics, né? Tem facilmente o perfil alto D, com toda certeza. As características que são mais comuns a esse perfil são as características de liderança. Essa é uma pessoa, ela é muito, muito líder, porque ela tem essa capacidade de ser muito focada, de persuadir de uma maneira que vai fazer com que o outro entre ali no ritmo, sabe? Ela inspira as pessoas ao seu redor. Além disso, ela tem uma pessoa que tem um posicionamento muito forte e ela tem uma disposição para lutar demais pelos seus ideais. Sabe, quando ela quer algo, ela é bem obstinada. O alto D, né, o executor, é uma pessoa que quando quer um resultado, quer alguma coisa, vai atrás e não descansa até conseguir. Quando um executor, ele quer fazer algo, ele acredita mesmo, sabe, que ele consegue? Tipo, eu sei que eu vou conseguir, vai atrás, ele fala que é capaz e ele realmente, na maioria das vezes, né, ele entrega aquele resultado. Essas pessoas são muito determinadas, elas têm muita força de vontade. O executor, ele também é muito independente. Ele tem iniciativa, né? Gosta muito de ir atrás do trabalho, ele não espera por alguém para fazer, ele tem essa autonomia, ele gosta de trabalhar assim, inclusive, ele prefere trabalhar sozinho do que trabalhar em grupo. É aquela pessoa que, quando tem trabalho da faculdade, trabalho da escola ou um trabalho em equipe, prefere sempre ficar sozinho, mas nunca consegue, né? Porque sempre tem que ter lá os grupos. Então, essa é a pessoa que tem mais dificuldade de trabalhar ali em equipe, porque ela, por conta de ser muito autônoma, né? Então, ela quer ir lá e fazer, sabe? Ela quer assumir as rédeas e concluir logo. Essa também é uma pessoa muito rápida, ela tem um raciocínio lógico, sabe? Assim, que motiva e faz com que ela se desafie ainda mais. Então, ela é motivada pela própria velocidade do seu raciocínio. E os obstáculos que ela encontra ali no meio do caminho acaba estimulando mais ainda para que ela consiga transpor e alcançar os seus objetivos.
Além disso, essa pessoa, né, o executor, ele tem muita sede, sabe, pelos resultados, ele tem muito foco, muita vontade de conseguir resolver aquele determinado problema. E aí ele acaba sendo impaciente, porque ele não consegue, né, às vezes, por conta de imprevistos, executar no seu tempo quando isso acontece, e aí ele se demonstra uma pessoa muito impaciente, porque ele não sabe esperar, né, para que aquilo aconteça de verdade, né? E aí ele acaba se comportando de forma impulsiva. Aí ele faz as pessoas pensarem que ele é uma pessoa arrogante, que é uma pessoa muito rígida, uma pessoa ríspida, quando na verdade ele só está tentando fazer, né? Ele não está falando que ele é uma pessoa rígida, uma pessoa ríspida, passa sempre a impressão. E esses são inclusive os pontos negativos, né, que eu até coloquei aqui, que são 4 que mais se destacam com relação ao executor, que é a impaciência, a arrogância, a rigidez e a rispidez. Então, por ter esse jeito muito, eu vou lá e faço, sabe, arregaço as mangas e vou até conseguir, na cabeça do dominante, né, do executor, todo mundo pensa igual, com a mesma velocidade, inclusive, mas não é assim. Mas é que para essa pessoa é muito óbvio aquela resposta ou o caminho que precisa ser feito, né, todo o processo que precisa ser feito para conseguir algo. Então, por exemplo, dentro de casa. Então, o dominante, né, o executor, a pessoa que tem esse perfil, para ela, é óbvio que se a louça tá suja, tem que lavar. Não tem que ficar perguntando, mãe, eu preciso lavar, mãe, não sei o quê. Não, você tem que ir lá e ele tem que lavar, é lógico, se tá suja, sabe? Mas, e aí ela acaba sendo ríspida na forma como fala, porque a pessoa pergunta, precisa lavar a louça? É lógico que precisa. Por quê? Porque na cabeça dela é óbvio aquela informação, mas na cabeça do outro pode ser que não, porque pode ser que aquele outro tenha um outro perfil que não seja, né, que não tenha essas características tão óbvias, tão destacadas, ressaltadas como tem o executor. Entende? Então aí a gente já começa a desenhar ali na mente, né, quem é esse perfil, né, quem é essa pessoa que tem esse perfil, né, essa personalidade mais executora, mais dominante nas relações. Agora vamos para o segundo perfil, que é o influente, mas também conhecido como comunicador. O comunicador, ele tem alguns pontos fortes principais, que são a comunicação, uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa persuasiva, muito simpática, dinâmica, criativa e tantas outras. É um pouco mais fácil de você identificar no comunicador as características positivas, porque é uma pessoa mais aberta, é uma pessoa mais expansiva, você consegue acessar essa pessoa com mais facilidade, sabe? Aquela pessoa que está sempre solícita ali, pronta para ajudar, aquela pessoa que é amiga de todo mundo, é a pessoa mais sociável, sabe? Que o comunicador é aquela pessoa que quando chega numa festa, vai sozinho numa festa, em 10 minutos já fez amizade. Por quê? Porque ela não aguenta ficar sozinha, ela precisa falar, ela gosta de conversar, ela gosta de se comunicar. Não é à toa que tem esse nome. Ela precisa fazer conexão com as pessoas, entende? E o principal valor, na verdade, dessa pessoa comunicadora é justamente a conexão. A vida dela se baseia nas conexões com seus relacionamentos, com pessoais, profissionais, com seus clientes, com a pessoa que ela nem sequer conhece, mas ela precisa se conectar a todo momento. Então, dessa forma, prevalece muito a amizade. Então, ela se entrega, né, se dedica muito aos seus relacionamentos de amizade, aos seus relacionamentos profissionais. Ela é aquela pessoa que às vezes confunde um pouco, é aquele colega que tá sempre ali no café, sempre tem uma palavra, sempre tem uma piadinha para contar, sempre tem algo para dizer. É aquela pessoa, provavelmente a comunicadora, né, que a gente chama de alto I, o influente aí do DISC. Mas, né, claro que esse perfil também tem facilidade para se comunicar não só
ali, né, interpessoalmente, mas também em público, sabe? Quando aquela pessoa que precisa fazer um discurso, ela consegue, né, improvisar ali de última hora, porque esse é um dom que já existe dentro dela. São essas pessoas que geralmente são as mais sociáveis, as mais extrovertidas, aquelas falantes, as pessoas mais ativas, sabe? Ela também tem um alto poder de persuasão, muito. Elas argumentam muito bem, são encantadoras, sabe? Aquelas pessoas que encantam a gente com as palavras, ela te convence facilmente. Então, imagina, essa pessoa para trabalhar em vendas é perfeita, né? É uma pessoa que vai persuadir facilmente o cliente para fazer com que ele compre aquele produto que ela está vendendo. E como essas pessoas, né, também prezam pelo contato social ali, por estar sempre se relacionando, elas são muito comunicadoras e aí elas têm, obviamente, a necessidade de serem reconhecidas e valorizadas. Então, toda a relação é uma troca. Então, a troca que essa pessoa comunicadora pede, né, mesmo que sem saber, é que ela seja reconhecida, que ela seja valorizada. As pessoas muito expansivas, elas querem isso, né? É o que a gente chama de a pessoa aparecida. É exatamente esse o perfil mais técnico dessa pessoa mais aparecida, né? As comunicadoras, elas não têm foco, e aí a gente entra exatamente na parte, né, dos pontos fracos, que sim, o influente comunicador também tem pontos fracos, né? Os principais são a falta de foco, então por isso que ele precisa ter um líder. No trabalho, essa pessoa precisa ter um líder que fica ali, olha, fulana já fez isso, sabe aquela pessoa que você precisa sempre ficar puxando ali para a linha, porque ela tá sempre se desviando, mesmo sem perceber. É aquela pessoa que tá em casa, de repente aquele filho que toda hora você tem que ficar, né, pedindo, lembrando, você já fez isso, já fez isso. Por quê? Porque toda hora vai fazer, mas muda do foco, aí vê uma coisa, aí desvia de assunto, sabe? Além disso, também outro ponto fraco do influente, o influente comunicador, é que não conclui as tarefas. O que isso significa? É aquela pessoa que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Começa um monte de coisa e não termina nada ou quase nada do que começa. Então, o comunicador precisa ter foco para centrar-se naquilo que faz e para concluir aquilo que começou. Ele começa muito, é aquela pessoa que tem dificuldade de falar não. Ela tá sempre, sabe, sempre sorrindo, sempre muito aberta, e aí vem um colega de trabalho ou alguém de casa e fala, olha, fulana, faz isso pra mim? Faço. Fulana, faz isso também? Faço. Ela pega tudo, ela aceita tudo, mas ela não conclui nada. Por quê? Porque ela tem tanta coisa para fazer, ela começa muita coisa que acaba sendo desproporcional ao tempo que ela tem para realizar todas aquelas tarefas que ela assumiu que ela faria, entende? Então, esse foi o perfil da comunicadora. Depois eu quero saber se vocês estão se identificando aí mais e menos com algum perfil. E depois eu vou perguntar se vocês conseguem identificar qual é o meu perfil. Vamos ver, no final eu vou pedir para vocês responderem lá no grupo. Vamos ver se vocês vão saber. Vamos lá, então, continuando. Agora a gente tem o S de estabilidade, também conhecido como planejadora. Vamos ver se temos planejadoras aqui no grupo. Os principais pontos fortes da planejadora é que ela é uma pessoa leal, ela é empática, inspiradora e mediadora. Então, o valor dos planejadores é sempre a linearidade. O que isso significa? É uma pessoa que está sempre ali, sempre estável. Você dificilmente vai ver essa pessoa num rompante, sabe? Tipo, ou muito estressada, ou chorando, ou muito alegre, ou muito triste. Não, ela tá sempre ali, sabe assim? Em cima do salto, vamos dizer assim. Ela tá sempre linear. Então, essa é uma característica, assim, principal, é um valor, né, dessa pessoa planejadora. Ela precisa sempre estar em equilíbrio, sabe? Aquela pessoa que tem sempre uma harmonia em volta dela, ela preza muito por isso, tanto interna quanto externamente. Quanto mais previsível e segura for a situação, o contexto que ela estiver, mais ela se sente motivada a estar ali, sabe? No ambiente de trabalho, ou em casa, ou seja onde for.
Por conta disso, inclusive, elas são as pessoas mais calmas, elas são as pessoas mais tranquilas, elas são muito prudentes, sabe, justas, elas têm autocontrole sobre as suas emoções. Elas, como eu falei no início, elas raramente se permitem, sabe, extravasar. Elas estão sempre ali no autocontrole, sendo mais serenas, pelo menos a maior parte do tempo, né, claro. Elas gostam também de rotina. Então, olha só que interessante. Essas pessoas, elas precisam, inclusive, ter uma rotina bonitinha ali para trabalhar, porque ela funciona melhor, né? Ela atua sempre em conformidade com as regras. Ela está sempre ali bonitinho, seguindo as regras, o que tem que ser feito. Ela é muito disciplinada, né? Ela tem esse perfil de ser a pessoa dentro da lei. Ela sempre é aquele colega que chama atenção na rodinha de trabalho. Ô fulano, sai daí do café, vamos trabalhar. Raramente você vai ver um planejador, né, ali tomando café, ali sabe assim, se desviando do que ele tem que fazer. Não, ele tá sempre, né, em busca da situação, mas seguindo as regras, sabe? Se aquele horário é o horário dele trabalhar, essa pessoa está trabalhando, com toda certeza, tá? Ela gosta muito também de segurança, o que faz com que ela sempre precise saber o território, sabe, ali onde é que eu tô pisando. Então, o que é que eu vou fazer nesse momento para tornar esse trabalho, essa tarefa, esse projeto mais estável? Ela precisa se antecipar, por isso que vem o nome de planejadora. Ela sempre precisa, ela tem uma capacidade, né, estratégica de pensamento muito elevada. Então, ela sempre olha as coisas de maneira assim, muito planejadora. Ela gosta de antecipar, né, os projetos, as tarefas, o que ela tem que fazer, planejando tudo bonitinho, para então depois entrar, né, em ação, ver o que ela precisa fazer. Os planejadores, eles também são muito observadores, e eles são, além de tudo, né, são muito pacientes, têm bom senso extremo, assim, são pessoas assim que têm muito bom senso para lidar com as situações, e até mesmo em situações difíceis, sabe, aquelas situações mais emergenciais. Essa pessoa, né, o planejador, ela tem essa estabilidade no perfil, ela consegue manter o autocontrole com muito mais facilidade do que uma outra pessoa, né? Além disso, também, o planejador, apesar de ser, né, muito mais introvertido, ele possui uma preocupação genuína, sabe, com o bem-estar do grupo, com as pessoas ao seu redor. Ele não quer tomar partido, porque ela sabe que se aquilo pode ofender alguém. Ela preza pelo equilíbrio, ela não quer nem ser odiada demais, nem amada demais, sabe? Assim, ela quer ficar ali, assim, ó, neutra na situação. Ela não quer causar o rancor, a ira em ninguém, nenhum colega de trabalho, sabe? Ela tenta sempre manter o equilíbrio. Mas, além disso, nós temos também os pontos fracos, né? Que eu já ia quase pulando aqui. Os pontos fracos são: primeiro, ela não sabe lidar com mudanças. Como ela é muito planejadora, ela precisa saber o que vai acontecer para se planejar, para se prevenir, para tomar as decisões que forem necessárias. Então, no momento em que ela precisa, sabe, ser submetida a uma mudança brusca, uma mudança radical, ela não se adapta fácil. Ela não tem recursos internos para lidar com aquela situação, sabe? Então, ela tem mais dificuldade. E também, ela se magoa muito facilmente. Aquela pessoa que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para falar com ela, porque ela tem essa parte emocional mais sensível, sabe? Como ela preza muito pelo equilíbrio das relações, então ela espera que o outro também seja dessa forma. E aí, o que acontece? Quando a gente projeta no outro as nossas expectativas, a gente tende a se frustrar, com certeza, porque o outro não tem a obrigação de corresponder ao que a gente deseja que seja correspondido, entende? Isso em qualquer relação. E aí, isso faz com que esse perfil
do planejador, né, da estabilidade, se magoe com muito mais facilidade nos relacionamentos. E agora vamos para o último perfil, que é o C. O que é o C? O C é a cautela, mas é também conhecido como o analista, né? Quem será que é essa pessoa analista? Vamos ver se a gente tem aqui no grupo esse perfil analista. Os principais pontos, né, que se destacam na personalidade dessa pessoa mais analista ela é uma pessoa analítica, ela é uma pessoa bastante focada, ela é correta, justa, sabe? Ela tem ali um valor muito inegociável da qualidade. Ela precisa que as coisas sejam bem feitas, ela precisa se certificar de que aquilo está sendo entregue dentro do prazo, com a qualidade esperada para aquilo. Se alguma coisa está errada, ela vai corrigir, ela não precisa, pode ser que nem fale para ninguém, mas ela vai parar ali, vai fazer as correções. É aquele tipo de colega de trabalho, sabe? Se você precisa fazer um trabalho em equipe, aí sempre tem um que faz mais, né? Aí é essa pessoa. Por quê? Porque ela tá sempre ali de olho, vai lá, mesmo ela não precisa do mérito, sabe? Do reconhecimento, ela precisa só se garantir de que aquilo não passou, né, despercebido. Esse erro aqui não vai passar, eu preciso corrigir. Então ela sempre zela pela qualidade das relações, dos trabalhos, das metas, de tudo que ela está envolvido. Ele também é muito orientado, né, o analista, aos processos. Ele é mais, na verdade, orientado aos processos, né, do que às relações em si. Então, o analista, ele tem uma necessidade de executar bem todas as tarefas que pedem para ele fazer. Ele precisa fazer isso, sabe? O seu padrão de qualidade, por ser muito alto, faz com que ele seja extremamente atento àqueles detalhes menores, sabe? Por isso que ele acaba sendo perfeccionista, que são um dos pontos, inclusive, negativos que eu coloquei aqui para vocês, que já vou até falar sobre eles, que são perfeccionismo, né? Ele é uma pessoa muito metódica e muito exigente, como vocês vão ver aqui na descrição que eu vou compartilhar com vocês. Já nos relacionamentos, né? Essa pessoa analista são pessoas, geralmente, que são aquelas mais retraídas, elas são mais caladas, mais discretas, sabe? Mas elas também são bastante sensíveis. Principalmente as críticas, elas ficam assim elas são melindrosas, sabe? Elas são mais fechadas e aí elas não demonstram as suas emoções com facilidade. Então você não sabe se você magoou aquela pessoa ou se ela tá só mais retraída porque ela é mais tímida. Você tem um pouquinho mais de dificuldade de ler os sentimentos dessa pessoa. O analista também, ele é muito leal. Quando ele confia, sabe, em alguém, ele confia assim, de corpo e alma, sabe? Ele confia, ele se entrega total. Além de tudo, também ele respeita muito, assim, as relações, as hierarquias. É uma pessoa que tem bastante responsabilidade dentro dos relacionamentos que participa, né? Que compõe. Ela também possui muita tendência a ser uma pessoa mais voltada para a área de artes, porque ela é muito sensível. Então, quem trabalha com artes precisa ter essa sensibilidade mais aflorada. Então, o analítico, ele tem isso bem destacado na sua personalidade. E também ele é muito ágil e inteligente. É uma pessoa muito inteligente. O meu esposo é analista. E eu posso dizer, dentre outras características, que realmente isso aqui descreve bem assim, o perfil dele. Ele tem essas pessoas analistas têm um raciocínio lógico muito avançado, sabe? Então, são pessoas ótimas para lidar com números, para trabalhar na área de exatas, para trabalhar com engenharia, com essa parte, assim, que precisa de focar mesmo mais, sabe? Assim, a linha de raciocínio mais centrada. Os analistas também são muito curiosos,
Eles gostam de aprender as coisas, sabe? Então, essa curiosidade alimenta a vontade de aprender. Então, se ele vê um assunto, ele vai lá e busca, e pesquisa, e lê, e se informa, conversa, para saber, para se aprofundar. Ele não é uma pessoa rasa, é uma pessoa profunda, que vai a fundo ali nas informações. Você senta para conversar com uma pessoa analista, essa pessoa, sei lá, você pergunta sobre a história do café. Essa pessoa vai te contar desde o grão, desde que sabe assim, vai te contar tudo, não vai se pautar ali, se limitar só a falar sobre o sabor, sobre o cheiro, não, vai falar a história e vai falar tudo, literalmente, sabe? Você fica assim, nossa, é um banho assim de história, de conhecimento quando você para conversar com essas pessoas. Por quê? Porque elas são muito observadoras, então isso também facilita com que ela seja, né, mais aberta aos conhecimentos, porque pode reparar, aquelas pessoas mais quietinhas, mais tímidas, introvertidas, que são observadoras, estão em todo momento ali, ó. Quando abre a boca, todo mundo para ouvir, porque sabe que vem coisa boa. Porque a pessoa que não fala muito, quando fala, merece o crédito. E geralmente essas pessoas essa é uma característica muito forte do analítico. Então, essa pessoa pode ser um forte candidato a ser um analista. E por isso eu coloquei aqui, inclusive, para vocês, né? Que chegou, então, a sua vez de fazer o teste. Porque isso que eu trouxe é um conhecimento mais amplo, né? Um conhecimento mais genérico. É claro que não substitui de forma alguma a análise feita para você. Eu sei disso porque eu já fiz, né, o DISC, já fiz com outros profissionais para mim, né? E eu apliquei em várias pessoas, em várias clientes. E para vocês terem uma ideia, quando a pessoa preenche a ferramenta, né, o DISC, vem um relatório de 40 páginas. De quase 50 páginas, inclusive, onde vai descrever exatamente ponto a ponto da sua personalidade. Então, quando você faz o teste, é muito mais preciso, porque você responde perguntas de acordo com aquilo que de fato você faria naquela determinada situação. As perguntas são assim, elas te colocam em algumas situações e o que você faria naquela situação. E isso vai mostrando ali traço a traço da sua personalidade. Esses testes que eu trouxe aqui são testes gratuitos, né, que estão disponíveis na internet, que eu vou sugerir que vocês façam, mas é claro que ele não substitui o completo, né, do DISC, a análise do DISC, mas como é um serviço, né, que às vezes não é tão acessível para qualquer pessoa, então, só de fazer esse aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe 3 links, eu vou deixar lá no grupo, inclusive, tá? Aliás, já está, né? Agora que você já está aqui assistindo essa aula, então, quando eu postei no grupo, eu deixei ali o link, né, dos 3 perfis desses 3 testes, né, para vocês fazerem. Por que 3? Façam os 3. Tá? Porque como ele não é muito preciso, não é o teste oficial completo do DISC, então pode ser que dê alguma mudança. Para você se certificar de que realmente você é aquele perfil, faça os 3, porque aí você vai, deu Auto D em todos, então realmente eu sou Auto D, né? A chance é muito grande, porque 3 testes deu a mesma coisa. Se você não conseguir fazer 3, faz pelo menos 2. Tá? Faz no mínimo 2, mas não faz só um, não, porque às vezes pode dar algum erro, enfim, não é tão preciso, volto a dizer, como no DISC oficial, tá? Mas só desses aqui já vai dar super certo, tenho certeza. Façam para vocês entenderem um pouquinho mais como que né? Qual é a sua característica principal, quais são, né, os seus pontos fracos a serem melhorados. Você vai entender, com base nisso, você vai começar a identificar, o meu esposo acho que é tal perfil, o meu filho acho que é tal, o meu outro filho acho que é isso, é a minha amiga, aquela minha amiga, aquela minha amiga é isso. E aí você vai identificando e fica muito mais gostoso você se relacionar com as pessoas a partir deste conhecimento. Eu te garanto, vocês vão ver. Agora me digam, né, lá no grupo, por favor, se vocês conseguem identificar qual seja o meu perfil dentro dessas descrições aí que eu passei para vocês, tá? Mais tarde eu volto no grupo para compartilhar qual é o meu perfil.
tá bom? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês, mais um conhecimento, mais uma forma de se conhecer mais profundamente, e isso é muito importante. Inclusive, eu quero trazer, né, mais ferramentas, inclusive, de autoconhecimento, porque eu sei o quão importante é, ainda mais nessa busca, por ser uma pessoa mais organizada, por uma busca de ter, né, inserido na vida esse hábito da rotina. É muito importante saber quais são os seus pontos onde você pode destacar e usar isso ao seu favor na busca aí por essa qualidade de vida por meio da organização, certo? Então, coloquem lá no grupo. Foi ótimo ter vocês aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, uma semana abençoada para todo mundo e tchau, tchau!